Oi, pessoal, Sérgio Hart aqui da Cena Digital, mais uma entrevista da nossa série Transformação Digital Brasil em Cena. O Valor Econômico publicou uma pesquisa cujo título era Venda Online dobra e já detém 21% do varejo, em 23 de julho. E eu gostaria de conversar hoje sobre essa pesquisa. Vamos falar então com o Rodolfo Tobler, que é o analista econômico do Instituto Brasileiro de Economia, da FGV, o IBRE, responsável pela pesquisa. Se você ainda não assinou o canal, por favor, considere dar o seu like, aperta o sininho, para que você possa acompanhar todas as discussões estratégicas que a gente tem sobre transformação digital. O Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas, o IBRE, ele foi criado em 1951. É a unidade da Fundação Getúlio Vargas que tem por missão a pesquisar, analisar, produzir e disseminar estatísticas macroeconômicas e pesquisas econômicas aplicadas de alta qualidade que sejam relevantes para o aperfeiçoamento das políticas públicas ou da ação privada na economia brasileira, estimulando o desenvolvimento econômico e o bem-estar social do país. O Rodolfo é natural de Petrópolis, Rio de Janeiro, graduado e mestre em economia e doutorando em estatísticas públicas. Atualmente, ele é analista econômico na Fundação Getúlio Vargas, no IBRE, onde está há 10 anos, desde o início da sua carreira. A área do Rodolfo é a Superintendência de Estatísticas Públicas do FGV-IBRE, que é a Fundação Getúlio Vargas, Instituto Brasileiro de Economia. Rodolfo, obrigado aí pela sua presença, e eu queria começar pela primeira pergunta aqui, que seria o seguinte, né? Por que vocês resolveram fazer essa pesquisa? Primeiramente, agradecer o convite, muito feliz de estar aqui hoje conversando com você, e acho que esse é um ponto muito importante, assim, a gente percebe nossa missão ali na Fundação Getúlio Vargas, principalmente na nossa área de estatísticas públicas, é entrar no debate econômico, é tentar entender o que está acontecendo com o país e tentar aprimorar e ser também uma fonte provedora desse debate. O que a gente percebeu desde o início da pandemia, que isso já vinha acontecendo antes, na verdade, mas a pandemia até acelerou um pouco esse processo de digitalização da economia, então muitas empresas vinham reportando alguma coisa nesse sentido, e a gente percebeu que tinha poucas estatísticas, a gente tinha pouco dado, pelo menos disponível, né, gratuito, que a gente pudesse captar e tentar entender como é que estava isso acontecendo. Então, desde o início da pandemia, a gente se motivou a tentar entender um pouco melhor esse momento, mapear um pouco isso, e principalmente olhando para o varejo, que parecia ser um setor que estava se acelerando esse processo para tentar se adaptar no meio da pandemia. E aí a gente fez essas perguntas nos nossos questionários. A gente tem mensalmente questionários enviados a empresários e consumidores para tentar captar a questão da percepção de vendas no momento, ou de produção, ou enfim, da demanda, e também expectativas para o futuro. A gente aproveitou e colocou algumas perguntas para tentar captar. Então, nossa motivação é tentar entrar nesse debate, é tentar fazer parte disso e tentar ajudar, enfim, seja com análise, mas também com dados. Só por curiosidade, qual foi o volume que vocês conseguiram obter de respostas? Qual foi o universo pesquisado? Você tem? Tem. A nossa pesquisa é feita mensalmente com cerca de 800 empresas de todo o setor varejista, e aí entra varejo mais restrito, também aquele um pouco mais ampliado que entra material de construção e veículos, motos e peças. É uma pesquisa de abrangência nacional e com significância em boa parte dos segmentos. E como é que foi estruturada essa pesquisa? A nossa primeira parte foi justamente isso. A gente olhou, viu que não tinha muitos dados disponíveis no mercado, e aí, em julho do ano passado, a gente fez a primeira pergunta. E nesse primeiro momento, a nossa ideia era tentar mapear a diferença, em como as empresas percebiam essa venda online antes da pandemia e como elas estavam se reportando naquele momento. Então, a gente perguntou para as empresas qual era o percentual de venda online. E aí a gente deixou bem aberto a questão da venda online. Pode ser aplicativos, internet, WhatsApp, como a empresa preferir, porque realmente a gente tem no nosso universo não só segmentos muito diferentes, mas também portes muito diferentes. A gente tem desde a empresa pequena até as maiores varejistas do país. Então, nesse sentido, a gente colocou algumas faixas, porque a nossa pesquisa é mais qualitativa, algumas faixas para as empresas responderem, e aí a gente começou a perceber que tinha, sim, uma diferença muito grande no período pré-pandemia com aquele início de pandemia, com aquele início de recuperação. E aí agora em junho desse ano, em junho de 2021, a gente replicou a pergunta, mas olhando agora só atualmente
em como as empresas estavam se reportando, em como elas estavam vendo essa questão da venda online, se tinha aumentado o percentual, como é que elas estavam se sentindo em relação a isso. E que resultados e análises você pode compartilhar com a gente dos principais que você consideraria? Acho que o principal que a gente observou é que realmente praticamente dobrou o percentual de venda online na média do varejo. A gente viu que tinha por volta de 9% antes da pandemia, e agora em junho de 2021 esse percentual já estava mais de 21%. Então o que a gente observa é que, de fato, isso era uma tendência que já era muito falada antes mesmo de 2020, mas que isso sim foi intensificado. E além disso, né, a nossa ideia nesse artigo publicado no Valor era entender, beleza, aumentou esse percentual, mas o que isso quer dizer para o setor do varejo, né? O que a gente observou no primeiro momento foi, a gente separou as empresas, a gente pegou quem estava acima da média do seu segmento. Então vamos olhar aqui um exemplo, postos de combustível, tem um percentual muito baixo, mas quem estava acima da média deles a gente separou num grupo. Supermercados, quem estava acima da média a gente separou num grupo, e quem estava abaixo no seu segmento a gente separou em 2 grupos. Então tinha 2 grupos, os acima da média e os abaixo da média. O que a gente percebeu, e acho que isso talvez tenha sido mais interessante, é que o início da pandemia atingiu todas as empresas. Foi realmente uma redução de percepção da demanda muito grande, foi realmente muito profundo para todas elas, mas a recuperação foi muito diferente. A recuperação de 2020 mostra que as empresas que estão acima da média do seu segmento nas vendas online conseguiram ter uma recuperação muito mais favorável. Então, aquele momento ali de 2020, onde realmente houve também um aquecimento da demanda, com auxílio emergencial, com as pessoas conseguindo equilibrar suas contas e indo um pouco mais no consumo de bens, o varejo que tinha uma venda online maior se conseguiu se sair melhor nesse sentido. Então, a gente já percebeu nesse primeiro momento ali que a recuperação era muito diferente. E a gente foi olhando até 2021, o que pode ter acontecido em 2021? A gente sabe que a pandemia piorou muito em 2021, houveram novas medidas restritivas também muito fortes ali na virada de março para abril, e o que a gente percebeu foi, de novo, essas empresas que estão acima da média tiveram um impacto muito menor esse ano. Então, elas já se mostram um pouco mais preparadas, se mostram um pouco mais capazes de conseguir enfrentar essas restrições, conseguindo diversificar um pouco mais seu negócio. As empresas que dependem muito da presença física das pessoas, da circulação, acabaram tendo de novo em 2021 um sentimento sobre a demanda muito pior do que as outras. Então, acho que, de modo geral, esse foi o principal resultado que a gente observou na pesquisa, que mostra que, de fato, essa digitalização, essas empresas que estão conseguindo trazer seu negócio também para a questão online, conseguiu sobressair na recuperação, e parece que esse é um padrão que tem se mantido. Ou seja, essas empresas evoluíram na pandemia, né, e através do comércio eletrônico. Vocês têm uma segmentação por tamanho de empresa? Vocês conseguiram, ou isso vai ser nas próximas pesquisas que vocês vão conseguir obter isso? A gente consegue ter esse resultado, a gente ainda não apurou no detalhe para ver também por questões de porte, mas esse é um fator que chama muito atenção. A gente já olhou no primeiro momento que até empresas de menor porte também entrou nessa questão do mercado digital, ainda de fato é menor do que as empresas de maior porte, até por uma questão de estrutura física, de fôlego financeiro nesse momento mais complicado. Mas a gente percebe que também tem, mas esse é um ponto que a gente tem tentado aprimorar um pouco mais, olhar a característica dessas empresas, quais foram essas empresas que mudaram muito de faixa nesse período diante da pandemia, com esse momento atual de junho de 2021. Mas o que a gente tem percebido é que, de fato, esse é um movimento universal. É claro que talvez possa ter acelerado um pouco, né, na pandemia, mas isso tem sido um momento universal, e nesse sentido as empresas maiores têm tido talvez um ponto de partida um pouco mais rápido. Mas a gente tem percebido isso, e a nossa expectativa é tentar trazer mais detalhes nos próximos resultados. Eu acho que a pandemia trouxe alguns desafios complexos, né, principalmente para as empresas pequenas que tinham pouco capital, poucos ativos, né. Primeiro é que parece que grande parte das pequenas empresas e médias até não tinham comércio eletrônico e tiveram que, às pressas, atender pedido por e-mail, atender pedido por WhatsApp, né. Segundo, elas também não tinham logística específica para comércio eletrônico. Então, foi um tal de contratar motoboy para cá e para lá, e principalmente quem estava comercializando alimento, teve que fazer uso desses aplicativos distribuidores de alimento, porque muitos deles você precisa ter uma logística gelada, né, para poder levar materiais que não pereçam, né, alimentos que não pereçam. Então, acho que isso deve ter sido um desafio bastante grande, né? O que você acha? Você tem alguma percepção de que segmentos conseguiram mais sobreviver, ou a correlação até o momento é mais em cima das empresas que têm mais ativos e as empresas que têm tamanho maior que conseguiram sobreviver melhor a isso? Existe
alguma conclusão nesse aspecto? A gente tem um resultado, sim. Eu acho que até é um ponto interessante que você mencionou mais cedo também, é isso, questão do porte. De fato, eu acho que ano passado a gente teve uma questão muito grande, não só essa falta de estrutura, falta de fôlego que as empresas menores tiveram no início da pandemia, mas também a incerteza, né? Quando a gente volta um pouquinho atrás, a gente volta ao início da pandemia, a gente não tinha uma noção muito grande de quanto tempo ia durar, por como ia ser, quando ia ter uma vacina. Então, esse aumento de incerteza fez com que as empresas pequenas talvez sofressem ainda mais, porque ficaram nessa de, será que vale a pena eu investir agora no digital ou não? Ou as coisas vão voltar ao normal? Então, todo esse período acaba sendo mais prejudicial para as empresas menores. Olhando mais por segmento, o que a gente observou é que, de fato, esse aumento diante da pandemia para o momento atual que a gente observou ali em junho de 2021 é generalizado. Todos os segmentos tiveram um aumento praticamente da mesma magnitude, uns mais, outros menos, mas o que chama um pouco a atenção é que o setor de hiper e supermercados, que é um grande setor, no grande segmento do setor do varejo, ele que tinha um percentual um pouco mais baixo, por volta de 13%, 15%, mas também ele era menor ainda antes da pandemia. O que a gente está atribuindo a isso é que provavelmente esse setor não precisou se digitalizar tanto assim, porque ele consegue fazer com uma calma maior, porque foi justamente o segmento que não precisou fechar suas portas no início da pandemia. Eles foram justamente os que ficaram abertos durante todo o tempo, claro, pela sua essencialidade. Então, todo esse movimento que permitiu deixar as portas abertas, que permitiu os consumidores irem até lá, não diminuiu tanto a circulação de pessoas nesses estabelecimentos. Então, naturalmente, eles não precisam ter tanta pressa para fazer isso. Mas é importante lembrar que, mesmo assim, eles aumentaram sua venda online. Eles enxergaram isso como uma oportunidade de negócio e perceberam que dava para aumentar ainda seu percentual de venda online. A gente vê realmente um crescimento de aplicativos fazendo entregas de mercado, as pessoas evitando realmente por questões do vírus. Então, isso também é um resultado interessante. Mas olhando por segmento, o que a gente observou é que o segmento de materiais de construção foi o que teve o maior percentual e supermercados um pouco mais abaixo. Construção, eu imagino que seja um pouco pela dinâmica. Eles também, a gente percebe que teve um aquecimento do setor de material de construção ao longo do ano passado. As pessoas em casa também tendem a ter um pouco mais de cuidado, fazer pequenas obras, o que ficou um pouco meio parado no tempo. Então, isso tudo também deu uma estimulada no setor e fez também que crescesse um pouco mais. Eu entrevistei aqui algumas construtoras e empresas que vendem material para home improvement, né, como a gente chama, que é material de reforma, e eles falaram que com a pandemia teve um aumento assim, sei lá, dobrou praticamente, né, de 50% a 100% na demanda por reformas, e, consequentemente, também uma queda na parte da construção, que apesar de serem indústrias semelhantes, a reforma ficou muito mais em evidência do que você investir, né, em construções. Isso. E o negócio que a gente percebeu, e acho que até naquele primeiro momento da pandemia, essa questão dos alimentos foi muito intensificada, porque ficava um pouco na nossa memória, enfim, a questão da hiperinflação, que as pessoas corriam no supermercado. Depois a gente teve recentemente a greve dos caminhoneiros, com risco de abastecimento. Então, quando se fala que tem uma pandemia, que vai ter que parar tudo, houve até um certo medo das pessoas, houve uma certa corrida inicial, depois deu uma normalizada, mas no início houve uma certa corrida, e a gente percebeu, e acho que é um pouco disso, assim, ano passado realmente teve um impacto muito grande na economia, na vida das pessoas, mas também houve um auxílio emergencial que foi muito abrangente, então foi um volume de dinheiro muito grande na economia, e justamente aquelas pessoas que têm renda um pouco mais baixa acabam preferindo assim, faz parte da essência deles, a cesta deles é muito maior intensa em comida, porque é o que faz o dia a dia, é a necessidade. Mas essa questão dos itens que são um pouco mais, que podem ser postergados, né, a gente percebeu também na pesquisa, a gente vê que, por exemplo, veículos, motos e peças acabaram não tendo um desempenho tão bom nessa mudança, e é muito disso, porque é um valor muito alto, as pessoas estão com uma incerteza muito grande sobre sua renda, é um tipo de consumo que agora as pessoas estão circulando menos, então talvez não precisem mudar muito de carro nesse momento, tem menos manutenção de carro também. Então esse também foi um grupo que acaba sofrendo. Teve alguma mudança, mas eles ainda ficaram sofrendo mais por mais tempo. Talvez o setor de moto pequena, de baixa cilindrada, deve ter esquentado, né, por causa dos motoboys, né? Isso com certeza deve ter tido algum reflexo importante. Quais são os planos de vocês aí para as próximas pesquisas? Vocês estão pensando em detalhar mais os critérios? Vocês estão pensando em comparar com outros países? Faz sentido isso? O que você tem? O que vocês têm para o futuro aí? A gente tem tentado entender cada vez mais esse movimento que tem acontecido na economia brasileira. No primeiro momento, acredito que a gente está tentando transformar essa estatística com maior frequência. A gente fez só 2 vezes desde 2020. Talvez tentar transformar esse quesito um pouco mais frequente para a gente conseguir captar melhor as movimentações aí do varejo digital.
a nossa primeira ideia, a gente fez faixas talvez um pouco maiores para os empresários marcarem, talvez a gente tentar deixar um pouco mais detalhado para tentar precisar melhor esse número, mas acredito que seja muito parecido com o que a gente viu. E a gente está tentando realmente entender todos os movimentos. A gente também tem tentado captar essa mudança até no mercado de trabalho, quantas pessoas estão fazendo home office, como elas estão, se isso vai ficar após pandemia. Então, são quesitos que a gente tem tentado mapear, tentando transformar um pouco mais, com um pouco mais de regularidade, para a gente tentar captar de fato, para ver se essas mudanças que estão acontecendo na economia, o quanto que elas estão trazendo de benefício, o quanto que elas devem se manter no pós-pandemia, e aí tentar, enfim, entrar no debate público com um pouco mais de dados e tentar dar um subsídio aí para o pessoal também ver e analisar como é que tem sido essa mudança na economia brasileira. Ou seja, isso traz alguns desafios significativos para você obter informações, né? Você pode dizer para a gente aí quais são os principais desafios que vocês têm encontrado aí para conseguir tanta informação assim? A gente tem tido muito desafio, esse período de pandemia maior ainda. No primeiro momento, a gente na FGV sempre fez pesquisa por telefone e por e-mail, então isso já favoreceu de não ter o risco da pandemia afetar tanto, não é uma pesquisa presencial, isso já foi um ponto muito interessante. No segundo momento, quando a gente começa a fazer essas perguntas, até essa questão da faixa talvez seja um pouco maior, era um pouco de falta de comparação que a gente não sabia muito bem qual era o percentual que o varejo brasileiro ou que as empresas no Brasil tinham de vendas aí digital, então a gente pode ter tido aí faixas um pouco maiores até por isso, porque a gente não tinha essa percepção. Agora a gente está tendo maior conhecimento, a gente tem conversado mais com as empresas, tem conseguido entender mais ou menos como é essa dinâmica. Então, esses são desafios que a gente tenta encontrar. A gente, como até não citei antes, mas a gente está tentando sim comparar internacionalmente para a gente ver qual é o potencial que o Brasil tem hoje e talvez qual seja esse gargalo, né? Como é que a gente pode fazer para destravar isso, dado que a gente tem visto que é sim um fator importante, as empresas têm se mostrado um pouco melhores com essa questão da venda online. Então, são questões que a gente tem tentado debater, olhando também internacionalmente, para ver se já tem alguma pesquisa nesse sentido que a gente possa aproveitar, tentar replicar aqui no Brasil. Então, acho que esses são os maiores desafios que a gente tem hoje, tentar manter nossos respondentes junto da gente para tentar entender esses movimentos que o varejo tem passado e também torcer que a gente tenha resultados cada vez mais positivos aí no curto e médio prazo, principalmente quando a pandemia der uma aliviada. Com certeza. Eu acho que essa pesquisa do IBRE é super importante para a gente. A gente sabe que essa pandemia, nas suas várias versões aí, não vai embora tão rapidamente assim, que a gente está passando por uma mudança, por uma nova economia, né? E então é muito importante que as empresas possam contar com essa pesquisa até para fazer o seu planejamento, poder entender melhor como vai ser o futuro do trabalho, poder ver como é que outras empresas ou outros segmentos de negócio estão lidando com a questão logística, com a questão do e-commerce, né? Ou seja, tem muita implicação. E queria te agradecer muito por essa entrevista, por essas informações. Isso não está, vamos dizer assim, ligado diretamente à transformação digital das empresas, mas afeta diretamente a transformação digital, por um lado, porque forçou as empresas a se transformarem e a ter o seu comércio eletrônico, né? E por outro, eu acho que isso pode ajudar muito elas no processo da transformação, no sentido de definir uma direção de agora em diante, considerando esses fatores exógenos, né, que a gente está tendo na nossa economia. Rodolfo, super obrigado, te desejo aí bastante sucesso aí nas próximas versões e também queria aproveitar para me despedir do pessoal que está assistindo a gente, lembrar também, reforçar, se você ainda não assinou o canal, por favor, considera, clica aqui no sininho para que você possa ficar sabendo de todas as novas entrevistas que a gente estiver fazendo sobre transformação digital no Brasil. E no mais, um grande abraço aí para todo mundo, abraço, Rodolfo, até o nosso próximo vídeo. Eu que agradeço o convite aí, estou sempre disponível, espero que aí nas próximas versões a gente possa bater esse papo novamente.